pessoal, vamos lá, coelhão, terceiro ano, vamos dar mais uma relembrada em algumas coisas sobre eletricidade, que é o assunto do segundo trimestre. Então, lembrando a ideia da força elétrica, tá? A famosa lei de Coulomb, que é a lei aplicada para duas cargas em forma de ponto. Tu só pode aplicar para a carguinha que é bem pequenininha, ou a carga grande, né, que é a chamada carga fonte, e a carguinha de prova, que é a carga que testa o campo elétrico da carga fonte. Então, essa equação matemática, ela condiz a ideia da força atrativa ou repulsiva entre essas duas cargas pontuais. Essa força, ela é dada pelo produto das duas cargas. Quanto maior for esse produto das duas cargas, tem que ficar muito bem claro isso, a força, ela é proporcional ao produto. Ela não depende de uma apenas carga, certo? Até mesmo para fazer valer aqui a ideia da ação e reação. Então, é proporcional ao produto das cargas, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Pensa, quanto mais afastadas estiverem as cargas pontiformes, menor é a força atrativa ou repulsiva. Bem lógico. Então, maior distância, menor a força. Menor a distância, mais força para atrair ou repelir. Para juntar toda essa relação matemática de ser diretamente e inversamente, nós temos que ter uma constante. A constante que, onde estão colocadas essas cargas? Essa é a chamada constante K, que para o vácuo, claro que vai ser dado em prova, que é 9 vezes 10 na nona, Newton por metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Tá? Beleza. Outro conceito legal que vocês precisam lembrar é o conceito de campo. O campo elétrico representa a força que se manifesta em cima da carga de prova. Tu tem aqui um campo elétrico, que lembra, né, que eu dei aquela analogia como se fosse o ovo frito. Claro que essa analogia ela é um pouco capenga, porque o campo elétrico, na verdade, ele não é algo de superfície, e sim o campo elétrico, ele é tridimensional. Tu tem que pensar numa carga, uma carga fonte, correto? Pode ser positiva, pode ser negativa, e ele tem, né, altura, tem, no caso, largura, mas também o campo elétrico, ele também tem profundidade. O campo elétrico sempre é tridimensional, correto? Mas para primeiramente tu visualizar a ideia do campo elétrico, a gente chama isso aqui, que tu tem a gema e aqui tu tem a clara, tá? Para poder ter a ideia da noção de campo, ou seja, quanto é que essa carga, qual é a influência que essa carga tem, correto? A delimitação da carga fonte, o poder de fogo que essa carga fonte tem, até onde ela pode atrair uma segunda carga ou repelir uma segunda carga, certo? Para que vocês tenham essa ideia primeiro de superfície, tá? Do campo elétrico, mas o campo elétrico sempre é tridimensional. Então, o campo elétrico, para a gente mensurar e também poder definir, o campo elétrico é a quantidade de força que vai ser aplicada em cima de uma carga de prova. Quando tu largar uma carga de prova dentro desse campo elétrico, dependendo do sinal da carga de prova e da carga fonte, obviamente, poderá haver uma atração ou repulsão. Nesse caso aqui, nós temos uma repulsão, que tu tens a carga fonte, joga a carga de prova para dentro desse campo, tá? E aí, claro, no momento que essa carga de prova entrar no campo elétrico da carga fonte, não, para um pouquinho, tu não me serve, tu é do mesmo sinal que a minha carga, eu sou positivo, tu é positivo, então vou te mandar uma força repulsiva. Tá aqui, ó, força sobre carga de prova. Caso fosse negativo, óbvio que seria uma atração, tá? Que ia ocorrer a força que a carga de prova ia receber, tá? Se fosse negativo aqui, ó, se fosse negativo, a força que vai ser aplicada pela carga fonte e a carga de prova para poder fazer essa atração. Isso aqui é a definição. Agora, de quem que o campo elétrico realmente depende? Depende dessa expressão, Kq sobre D ao quadrado, o famoso Kq ao quadrado. Tá? O campo elétrico depende da carga fonte, sendo diretamente proporcional à carga fonte. Não esquece que quem é dona do campo é a carga fonte, então quanto mais carga fonte, mais campo, correto? A distância sempre é inimiga
tá? Do campo elétrico, porque uma coisa é tu ter a análise do campo elétrico nesse ponto próximo à carga-fonte aqui, ó. Outra coisa é tu colocar aqui, ó, bem afastado. Então, obrigatoriamente, o que vai acabar acontecendo? Maior a distância, menor é o poder de fogo do campo. Menor a distância, maior vai ser o campo elétrico. E novamente a relação essa constante que liga o direto e o inverso. Só que cuidado que é inverso do quadrado. Outro detalhe importante que a gente pode falar também, tá? É a noção de potencial. Só que o potencial elétrico é a quantidade de energia que o campo tem para agir em cima da carga, de prova. O que é potencial? Potencial é uma capacidade, gente. A capacidade energética do campo. Quanto de energia esse campo tem para se manifestar sobre a carga de prova? Equação matemática do potencial, Kq sobre D, o vulgo caquedo. Se lá era caquedo ao quadrado, aqui é caquedo, correto? O potencial não é vetor, o potencial é uma grandeza escalar, tem que levar em conta o sinal. Sempre, 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 sempre. O campo elétrico não é grandeza escalar. O campo elétrico é grandeza vetorial. Aí tu tem que lembrar. Se a carga-fonte é positiva, divergem as linhas de campo. Se a carga-fonte é negativa, convergem as linhas de campo. Certo? Retomando a ideia. Mas eu quis fazer essa relação para vocês lembrarem. Isso aqui, força é vetor, campo é vetor, potencial não é vetor. Tá? Mais uma relaçãozinha para finalizar aqui. Nós temos o que? Nós temos a tradução, por exemplo, do assunto de capacitores. Tá? Para que serve um capacitor? Um capacitor serve para armazenar carga, certo? O capacitor tem a função de ligar e desligar um aparelho eletrônico. Tu liga a televisão, tu liga o ar-condicionado, tu liga o ventilador, tu desliga o ventilador, tu desliga, por exemplo, o ar-condicionado. O aparelho que salva a vida de uma pessoa, o famoso desfibrilador, tá? Ele tem essa função de armazenar a carga, armazena a carga, que no caso é a carga-fonte. Onde tem carga-fonte, tu tem o campo elétrico, e o que tem dentro desse campo elétrico? Tem energia. Então, o capacitor ele tem essa função de ligar e desligar, certo? Mas se liga, desliga, depende de quem? Depende de quem controla o aparelho eletrônico, correto? Tá? É a praticidade, é a representação, o capacitor, do assunto força, campo e potencial. Tá? Então, é um elo de ligação das fórmulas anteriores. Portanto, nós temos aqui a capacitância do capacitor, correto? Ok? Que é dado por essa relaçãozinha, carga, capacitância, DDP. Eu não vou usar o macete aqui, né? Mas vocês já estão percebendo como é fácil de memorizar a equação, correto? Relação carga, capacitância e DDP. Essa aqui é a equação geral para o cálculo da capacitância, certo? Mas em especial agora, que você precisa saber para a prova, tanto para a prova do nosso simulado, quanto para a prova do Enem, que é armazenar carga e essa carga ser usada, é o capacitor plano, certo? O capacitor plano, ele tem uma forma geométrica que são placas paralelas, tá? Uma carregada positivamente e a outra negativamente. E aí o que tu tem? A área, tu tem a distância e tu tem o dielétrico. Tá? O dielétrico que você pode associar com a química, por exemplo. Tá? O que é dielétrico, professor? Dielétrico é isolante. Dielétrico é que fica permitindo tá, que o campo elétrico seja controlado para não descarregar o capacitor. Tu tem que carregar o capacitor e tu deixa o capacitor carregado em prontidão. Quando tu precisar utilizar o capacitor para fornecer a carga, certo? No caso de uma máquina, né? Tu precisa do flash da máquina, tá? Utilizar o flash da máquina é um capacitor que tem armazenado ali, tá? Tu precisa de uma energia de lançamento e isso quem faz é o capacitor. Então, nota, o campo elétrico ele é sempre meio safado. O que significa ser safado? Ele sempre tá tentando colocar uma pilha, tá? Para que as cargas elétricas comecem a saltar de uma placa para outra. Então é necessário ter um dielétrico, ter um isolante. Dielétrico e isolante é a mesma coisa, que controle esse campo. A equação da capacitância do capacitor plano é muito fácil. EAD.
ensino à distância. Olha o macetezinho. Esse aqui já tem um macete bem sugestivo. Aqui também tem um macete sugestivo, tá? Só que esse eu posso dizer aqui, né? EAD, ou seja, a capacitância, ela depende da área. Quanto maior a área das placas, maior a capacitância, correto? A capacitância é inverso da distância, tá? E aqui nós temos o dielétrico, que é um fator importante na equação da capacitância. Certo, pessoal? Um abraço para vocês.